Fala galera, beleza? Tudo bom com vocês? Vocês viram 2 ou 3 semanas atrás, a gente fez um vídeo falando da rotisseria automotiva, né? Falando da importância dos riscos, principalmente, que você tem de usar uma ferramenta certa, uma ferramenta dessa da maneira errada. A gente teve que criar todos os suportes do carro, verificar a estrutura do carro para poder fixar. E a gente fixou o golzinho aqui na rotisserie. Já fizemos um enorme trabalho aqui no assoalho, ó. Limpamos todo o assoalho, trocamos várias peças e partes de peças. E chegou a hora de fazer um trabalho de pintura. Não é a pintura ainda em si, a gente vai aplicar um wash primer na parte de baixo do carro todo. Porém, não é um produto que eu aplico fora da cabine, que eu gosto de aplicar fora da cabine de pintura, principalmente uma peça tão grande como essa. Se é alguma coisa localizada, eu consigo aplicar fora da cabine, não tem problema. Mas aqui é um assoalho completo que eu tenho que aplicar o produto. Não vou aplicar fora da cabine e a gente se deparou com um problema. Eu não sou um cara alto, tá? Eu tenho 1,70 m de altura. O assoalho do carro está praticamente da minha altura. Está 1,5 m o assoalho. O carro está com 2,22 m. Olha a altura que está o carro. Então, eu me deparei com um problema que o equipamento é feito para uma gama completa de veículos. O modelo que a gente comprou serve até para fazer Kombi. Então, para fazer Kombi, você tem que ter uma altura maior, porque para ter uma rotação completa, você conseguir rodar o carro. E a princípio eu não tenho em mente fazer Kombi, então eu vou ter que dar uma adaptada, fazer uma alteração na ferramenta para eu poder utilizar ela dentro da cabine de pintura sem nenhum tipo de problema. O que eu vou fazer? Fazer uma regulagem de altura. Hoje ela é fixa, hoje ela trabalha com braço fixo e a gente vai fazer um braço com ajustes de altura, com 3 ajustes de altura. Então bora acompanhar esse vídeo até o fim, porque a gente está mudando a rotisserie. Já conversei com o fabricante, que é a ProTubes, expliquei para eles o que pretendemos fazer, eles aprovaram. Não vou mexer com a estrutura, não vou tirar nenhum reforço do equipamento, não, é uma alteração relativamente simples. Claro, tem que ser feito com todo o cuidado possível, porque a gente está falando de uma ferramenta que sustenta carro, né? Aqui no caso é um golzinho leve, mas qualquer carro que a gente precisar, ele vai sustentar aqui. E a gente vai conseguir manter ela nessa altura que o carro tá, se for o caso para rotacionar um carro grande, um carro alto como uma Kombi, e a gente vai poder também trabalhar com o carro mais baixo, a gente vai também trabalhar com a ferramenta mais baixa para poder entrar em cabine de pintura. Se eu não precisar rotacionar o carro todo, não vai me atrapalhar em nada. Se eu precisar rotacionar o carro todo, eu levanto a ferramenta até a altura que eu preciso e trabalho naquela altura. Então vamos fazer um ajuste móvel. Ela vai ter uma altura móvel, eu consigo aí diminuir 20, 30 ou 60, 20, 40 ou 60 centímetros da altura que ele está. Agora vai ficar bem mais fácil de fazer alguns tipos de trabalho. Mas para toda a funilaria, praticamente toda a funilaria que foi feita, essa altura foi a ideal, porque vocês acompanharam durante o vídeo que o funileiro conseguia trabalhar de pé. Rotacionava o carro, ele trabalhava de pé, não tinha que trabalhar abaixado, como se a ferramenta fosse baixa. Então, você precisa ter alguns níveis para você trabalhar. Uma ferramenta fixa atende na grande maioria dos serviços, uma ferramenta mais alta. Porém, se você precisar fazer uma pintura também, ela não atende. Só se a tua cabine for medida fora de padrão. As nossas 2 cabines são medidas padrões de cabine. O carro não entra nessa altura, então a gente vai ter que rebaixar. Se você tiver uma cabine fora de padrão, com uma altura mais alta, você não precisa nem rebaixar. Você pode manter a ferramenta nessa mesma altura sempre. Fica mais confortável trabalhar de pé do que trabalhar agachado, né? Então bora colocar o carro no elevador. A gente vai ter que sustentar o carro com os braços do elevador, tirar todo o peso da estrutura e fazer a alteração que a gente precisa. O golzinho já está de volta no elevador. Agora o elevador que vai sustentar o carro. Carro no elevador, vamos tirar todo o peso da ferramenta e fazer o que a gente precisa fazer para ter essa regulagem de altura. Descemos o gol, a ferramenta está completamente livre. Fizemos uma marcação em cima, uma marcação embaixo. Quanto tem aí, João? Você vai tirar? Quase 50 centímetros. Então é a medida que a gente vai conseguir reduzir na ferramenta. A gente vai cortar essa seção, ó. A gente vai cortar aqui, tirar essa seção fora. Mandamos dobrar um tubo, porque não existe um tubo na medida para entrar dentro desse. Tinha que ser uma medida interna ou uma medida externa. Tivemos que mandar dobrar exatamente para ter um tubo numa medida próxima a essa para correr aqui dentro. Vamos cortar fora essa seção. O tubo que a gente
mandou dobrar, a gente vai bater aqui dentro, ó. Ele vai entrar isso daqui na peça de dentro, solda ele aqui e a regulagem dele vai ficar aqui embaixo. Vocês vão entender melhor o que eu tô falando já já. Ó, dá uma olhada na espessura do tubo. Esse o outro é de 3 milímetros. Esse daqui eu acho que é 4,75. Rapaz, isso que é estrutura, hein? O outro tubo que a gente dobrou é esse daqui, ó. E ele entra na medida. Caramba, na medida. Ele não pode ficar muito justo para ele não correr e também não pode ficar muito folgado. Então ele vai ter essa regulagem aqui, ó. Vamos colocar uma chave só para vocês entenderem. Aquela outra parte que o João tá cortando vai aqui em cima ainda. Então aqui vai ter o rotor ali onde a peça rotaciona. Essa daqui é a altura que a ferramenta tem hoje. A gente vai deixar na mesma altura se a gente quiser. Tirou essa altura, a gente reduz 20 centímetros. Tem uma segunda regulagem de altura. 20 centímetros para baixo, o carro já fica mais baixo para trabalhar. E precisou colocar mais baixo ainda, 20 centímetros mais baixo. Então a gente está regulando ela em 60 centímetros da altura padrão dela. Vai dar uma facilitada. Mesmo assim, ainda a gente vai ter que usar o elevador para subir e descer o carro. A gente está pensando em fazer um mecanismo ainda para elevar isso sem precisar do elevador. Mas por enquanto a gente vai continuar utilizando o elevador para isso. Bora terminar de cortar aqui, ó. Que aquele tubo vai entrar aqui dentro e vai ser soldado aqui tudo. Vocês viram onde vai aquele chapéu aqui em cima e agora a gente tem que dar uma descascada na pintura que a gente fez, que a gente vai soldar aquela peça aqui em cima. Pra você não lixar, não aparecer o metal, fica difícil de soldar. Então ele está lixando aqui, está lixando ali e vai correr uma solda na peça toda. E a regulagem vai ficar por conta desse tubo aqui. A ideia, ó, a ideia não, o conjunto final fica exatamente dessa maneira. A gente colocou um pescoço, vai? A gente cortou uma seção e colocou um pescoço aí com a regulagem que a gente precisava. Resultado final, ó. Esse aqui. Depois só dar um acabamento, fazer uma pintura aí legalzinha para isso não começar a oxidar. Mesma coisa o João vai fazer do outro lado, onde ele já cortou a seção que a gente precisa e vai fazer o lixamento ali para poder soldar. Mesma coisa que a gente fez de um lado, a gente faz do outro. Ah, tanta claridade vira aqui que até a câmera fica meio perdida em tentar achar o ISO certo. A ferramenta pronta fica desse jeito, ó. A gente consegue, aqui a gente está deixando na altura mais baixa. O João vai montar agora no carro e vocês vão ver a altura que o golzinho vai ficar. Vamos rotacionar ele para um lado e para o outro. Vocês vão ver que mesmo nessa altura mais baixa, eu acho que a gente vai conseguir girar o carro todo ainda. Girar 360 graus. Ficou quase na altura já, ó. Só levanta um pouquinho ele no elevador. Deixa eu levantar ele no elevador. Pode subir? Pode? E lá tá quase. Na medida. A gente não precisou e a gente não vai precisar tirar o suporte principal do carro quando a gente quiser mexer na altura dele. Esse que vai ser o bom da história, porque o maior trabalho que a gente tem, ó, é colocar o suporte no carro. Assim, com o pino de segurança que a gente fez, a gente consegue trabalhar
na altura mais baixa, movimentar o carro para baixo, para um lado, para o outro, para onde a gente precisar. Vamos ver a altura que ele vai ficar e vamos rotacionar ele nessa altura. Bora ver o resultado, baixar o elevador. Tá com o pino ali. O elevador descendo, ó, já está de volta na ferramenta. Como é que tá o parafuso aí de cima? Tá solto? Desceu bem da altura que tava o carro, né? Fica muito mais fácil para fazer algum trabalho agora em caixa de roda. Vocês vão ver agora rodando o carro. Vamos ver se a gente conseguiu. Vai devagar. Mesmo nessa altura o carro, olha lá, bate lá. O carro vira na angulação total. O suporte que bate aqui no lado e vira até um limitador. Segurança. Não precisa nem apertar, ó. O carro ficou numa altura boa. Agora a gente consegue fazer o trabalho no assoalho de uma vez só. A gente vai aplicar um wash primer nele todo. E se a gente tivesse na altura que estava, a gente ia ter que fazer um lado, virar o carro para o outro lado para aí sim fazer outro lado. Dessa altura a gente consegue entrar com ele na cabine até assim. Não precisa nem rodar lá dentro. Aqui ficou com uns 2,10 m, alguma coisa. A cabine tem 2,30 m. Dá para entrar na cabine com ele já deitado. Então, tá aí, ó. Rotisseria alterada com sucesso. A gente ainda precisa do elevador. Próxima alteração nela, se a gente fizer, a gente vai fazer um sistema de catraca pra gente poder levantar o carro em 2 pessoas, mas voltando porque acabou o cartão da máquina. Então o equipamento ficou assim. Conseguimos o que a gente queria, que era baixar o carro, conseguir trabalhar ele em diferentes alturas. E sem querer, a gente criou até um limitador, um batente aqui, para o carro não rodar inteiro. Porque quando você roda ele, o ponto de equilíbrio dele fica meio bagunçado, né? Então a gente não conseguia deixar ele na vertical com a trava solta. Tinha que estar sempre apertando a trava, porque ele tendia, o lado de cima do carro é mais pesado, o teto é mais pesado, ele tendia a rodar mais, a ficar meio angulado assim. Então agora virou um batente, tá aí, alteração feita com sucesso. Próxima etapa, quando a gente for mexer, que agora não vai dar tempo, é fazer uma regulagem de altura aqui mecânica. Dá pra fazer hidráulica, mas que uma mecânica atende muito bem. Coloca uma catraca de um lado, do outro lado, erguendo isso daqui. Pessoal, é isso. Espero que vocês tenham curtido o vídeo de hoje. Quem não conhecia a rotisseria automotiva, o espeto, o suporte de chassi, tem diversos nomes essa ferramenta. Conhecer um pouquinho mais dela agora, a gente fez um outro vídeo que foi apresentando a ferramenta e montando ela no carro. Quem não viu esse vídeo, ó, clica no card aqui em cima e acompanha, porque é uma ferramenta fundamental para quem trabalha com restauração, ter um acesso legal aonde a gente praticamente não consegue com o carro na posição original dele. Aqui fica muito mais fácil de fazer uma pintura, fazer um acabamento de solda, fazer um acabamento na solda, fazer uma pintura, uma calafetação, fica muito mais fácil em cima desse equipamento. E agora com regulagem de altura, mais fácil ainda. Espero que vocês tenham curtido o vídeo de hoje. Quem curtiu, não esquece e não economiza no like. Dá um like aí embaixo, compartilha esse vídeo para quem você conhece, começa a seguir a Tony Mac, porque aqui nós somos uma oficina com 50 anos no mercado que acontece um pouco de tudo. Funilaria, pintura, mecânica, restauração, project cars, tem um pouco de tudo. Acompanha aí. Queria aproveitar e agradecer também quem ajuda a tornar isso tudo possível. Em GCAS com seus rampas, elevadores, montadoras, balanceadoras, tudo que você precisa para um auto center, para uma oficina, você encontra na GCAS, loja do mecânico, maior loja de ferramentas do Brasil. Lá você encontra absolutamente tudo que você precisar para sua oficina, para sua marcenaria, para sua casa, para tudo. Ferramenta, insumos, lojadomecânico.com.br e pneustore.com.br, também a maior importadora de pneus do Brasil. Acompanha, fica de olho aqui na descrição aqui embaixo, que inclusive você tem até desconto para comprar pneu lá na loja, na Pneu Store. Independente se for carro, moto, caminhão, ônibus, máquina agrícola, tudo que você precisar de pneu, Pneu Store tem, e com cupom de desconto exclusivo da Tony Mac. Valeu, obrigado mais uma vez. Eu vou parar de fazer o fui. Tava acompanhando os vídeos essa semana, todo mundo faz o fui. Então valeu, obrigado, até o próximo vídeo por dentro da Tony Mac.
Enrosca, né? É ali embaixo, amigão. Não, levanta, põe na outra de baixo. Pera aí, Geraldo, rapidão. Ó, vem dar a mão aqui que nós vai rodar o carro. Vou deixar esse aqui.